E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pois É, o nosso podcast. E hoje o podcast está um pouco diferente. Você sempre está acostumado a me ver com no máximo 2 entrevistados, mas hoje eu estou acompanhado de 4 mulheres. É o Pois É especial do Dia da Mulher. Eu sou o Zé Haroldo Catedral e eu vou estar aqui mediando essa conversa entre essas 4 grandes mulheres que eu convidei para estar aqui comigo hoje. Da minha esquerda para a direita, eu vou começar com você, Lapaz. Se apresenta pra gente. Quantos anos? É casada? Tem filhos? Profissão? Vamos Adoro. lá. Não tenho problema nenhum em dizer minha idade. Sou Maria Dela Paz, sou conhecida como La Paz, enfermeira, trabalho no Hospital Geral de Roraima e no SAMU. Tenho 44 anos, em breve 45, sou casada, tenho uma filha e agora tenho uma neta que está próximo de fazer 1 aninho. Linda, linda, minha Sofia. Eu lembro da Bruna, estava grávida. Para quem não sabe, gente, a Lapaz, ela também é professora de oratória, foi minha professora e me ensinou muito do que eu sei. Em breve estarei lá de novo, viu, Lapaz? Pra gente fazer uma reciclagem aí que eu tô precisando. Estamos esperando. Aqui do meu lado a Raitna. Tudo bem, querida? Se apresenta pra gente. Tudo bem, boa noite. Eu sou a Raitna, tenho 28 anos, sou mãe de primeira viagem, tenho um bebezinho agora de 4 meses, sou casada também e empresária, tenho uma cafeteria aqui na cidade, Flying Fox Café. Muito bom, por sinal, lá no Teatro Municipal, viu? Isso. Vamos lá. Aqui do meu lado direito tenho mais 2 grandes mulheres. Se apresenta pra gente, Fabiola. Eu sou a Fabiola, né? Eu sou a professora Fabiola Chaves. Eu tenho 51 anos, sou divorciada, sou mãe de um filho, né? De um filho só, um filho único, e sou avó já, né? E tô aí no dia a dia dessa nossa terra maravilhosa. Legal, querida. Seja bem-vinda ao Pois É. Agora é com você, Ginara. Se apresenta pra gente. Olá, eu sou Ginara Coelho, eu tenho 34 anos, sou psicóloga e recentemente também empreendedora com a Sátiva, né, com as velas aromáticas. Sou mãe, sou casada, tenho enteados, tenho muitos filhos, né? E estou aqui para compartilhar com vocês hoje. Isso aí, seja bem-vindo. Inclusive, gente, recomendo muito as velas lá da Sátiva, viu? Eu não durmo sem acender a minha lá, porque é realmente maravilhoso. Sou cliente e recomendo. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos começar com um assunto que dá a vocês a liberdade de mostrar quem são, né? Cada uma na sua mais profunda autenticidade. Existe uma forte crença que para as mulheres sobre a grande capacidade que tem de aguentar tudo, e mais um pouco. Eu não tenho a menor dúvida de que vocês são mulheres fortes, guerreiras, lutam, né, por seus espaços e tudo mais, mas também não é errado se sentir cansada, se sentir vulnerável, né, às vezes. Para esse assunto eu quero começar com você, Ginara, que é psicóloga, né, e pode nos direcionar melhor sobre esse tema. E depois todas as demais participantes também, né, vão ter a palavra e podem comentar também. Existe uma cobrança pelo comportamento da mulher precisar ser sempre o de mais resistente e não deixar a peteca cair? É uma cobrança, eu acho que de uma construção até e de uma luta das mulheres acho que aquela característica de falar da mulher, o sexo frágil, a mulher é frágil, e há muito tempo eu acho que a mulher vem correndo atrás disso para mostrar que não é. Só que eu acho que também tem uma questão que a gente precisa olhar. A fragilidade, ela é uma característica humana e não uma característica da mulher, assim como a força também é uma característica humana e não uma característica do homem. Então acho que há uma necessidade de a gente ampliar um pouco mais esse conceito, ampliar, eu acho que
acolher um pouco mais o feminino e entender que dentro do feminino tem uma força enorme mesmo, sabe? E aí eu acho que se a mulher não para refletir, para pensar e para acolher o feminino, ela entra nessa busca incessante, sabe? De mostrar força, de não parar, de estar pronta para tudo e para todos, e isso não é nada saudável, né? Porque parte de um polo, assim, e tudo que é muito polarizado é doentio, é patológico, né? Cansa. La Paz. Bem, eu sou nordestina e a mulher nordestina, ela foi realmente criada para essa força. A mulher nordestina, ela não tem essa questão de, é frágil, ela é forte. E em muitos momentos, a gente sente o peso dessa responsabilidade, porque a luta das mulheres aí de muitos anos, brigando pelos direitos, né? Direitos iguais ao homem, só que a gente briga por direitos, gente. Os deveres, não, a gente brigou por direitos, né? Os deveres. Verdade. Só que no rol dos direitos, mandaram os deveres também. Então, a mulher ela assume, sim, ela assume várias atribuições. A atribuição hoje do mercado de trabalho, dupla jornada, né? Que manhã, tarde, E aí eu falo da minha área, que eu sou enfermeira, área da saúde, profissionais com dois empregos, 2 vínculos. Então, a gente fazendo aí 60 a 80 horas semanal e ainda assumindo as responsabilidades, a terceira carga horária, a responsabilidade da casa, dos filhos, de cuidar dos maridos. E a gente, em algum momento, a gente sente esse peso dessa responsabilidade. E por questões realmente de construção, muitas não querem mostrar que a peteca está caindo. E em alguns momentos a gente sim se sente fragilizada com isso, mas a gente segura a onda. E a gente precisa ter um olhar, né? A sociedade precisa ter um olhar diferenciado, sim, para as mulheres em geral. Acho que não pode romantizar a força, né? Eu acredito que tudo tem ali um equilíbrio. Se a gente romantiza, se a mulher tem que ser forte o tempo todo, e eu acho que comunicar é muito interessante. Eu fiz um trabalho uma vez chamando mulheres de grande expressividade para que elas pudessem falar para outras mulheres que elas também sentiam e que elas também se sentiam sensíveis em alguns momentos que precisavam ser acolhidas. Porque às vezes a gente tem isso. Eu quero ser forte igual aquela mulher, mas a gente não sabe o que está por detrás dessa mulher forte, né? É verdade. Eu sinto que pra gente trabalhar não é um querer, é como se a gente tivesse que escolher e somar esses deveres, sabe? Os deveres do cotidiano, do dia a dia, e nem poder dividir esses deveres com a pessoa que está ao nosso lado. E se a gente escolhe trabalhar, a gente tem que somar. Se você escolheu trabalhar, você que aguente trabalhar, né? Você que aguente o estresse diário, você que aguente tudo que vier como consequência dessa sua escolha de trabalhar. E acaba pesando e a gente não quer realmente deixar a peteca cair. A gente tem que se manter firme e forte. Sempre, a todo momento. Eu sou extremamente frágil. Apesar que as pessoas me têm como uma guerreira. E tem horas que eu quero ser frágil. Por quê? Porque eu sou mulher, né? E a gente vem de uma cultura que a gente tinha que ser frágil. Aí eu vejo a La Paz falar, eu sou nordestina, eu tenho essa característica. E eu já vivi no Nordeste e eu percebi isso, que as mulheres, elas são guerreiras. Aliás, todas nós somos guerreiras, independente de qualquer lugar. As lutas é que são diferentes, os tempos é que são diferentes. Hoje eu me vejo, às vezes as pessoas dizem, Fabíola, você é forte demais por tudo que já aconteceu, os enfrentamentos e tudo. Mas tem horas que eu gosto de ser frágil. Eu gosto que as pessoas percebam que atrás daquela mulher rígida, dura, guerreira, de jornada, tripla de trabalho, né? Que às vezes a gente, assim como a La Paz, e outras profissões, você como empreendedora, você também, a gente às vezes precisa triplicar a jornada de trabalho.
a responsabilidade da criação dos filhos, quando existe o abandono, né, do marido, e a gente pega aquilo ali, traz e mostra, e vence, mostra da forma tão coerente, tão concreta, tão ética que criamos os nossos filhos. Mas eu gosto de ser frágil, eu gosto que as pessoas percebam que atrás de uma mulher existe uma fragilidade. E é como se coloca, né? Ser frágil é bonito, ser frágil também é admirável, porque você mostra que você não precisa ser duro o tempo todo, apesar que a sociedade que a gente vive, apesar de todos os direitos que já conquistamos, né, que são muitos, apesar de serem muitos, mas eu acho que a gente deve muito mais falar, muito mais, ter voz mais altiva, ser escutado em todas as ramificações sociais, econômicas, políticas, mas as pessoas também têm que entender que existe uma essência, e essa essência é ela que faz a diferença do cotidiano, do dia a dia. Você vê que, por exemplo, a forma de empreender de uma mulher é diferente de um homem. Muitas das vezes ela não é compreendida. A forma do seu atendimento, Lapaz, com uma adolescente, com uma pessoa que você vai atender ali naquela forma, às vezes muito dura, é diferente de um homem. E essa sensibilidade, ela faz muita diferença. Então, nós, mulheres, somos frágeis, sim, mas uma fragilidade admirável, uma fragilidade, assim, que simplesmente fascina. E quando as pessoas observam que a gente tem esse lado frágil, eu percebo que elas passam a admirar muito mais a essência. Quem conhece o que é uma mulher, a essência de uma mulher. Então, eu gosto que as pessoas pensem que eu não sou essa guerreira, que as pessoas pensam que todos nós somos, toda mulher é. Acho que desde a hora que nasce, o desafio de ser mulher, principalmente no mundo tão machista, né, que a gente vive, mas as mulheres que a gente vai se tornando, e às vezes não rotular tanto, né, essa coisa dura, essa coisa forte. Ei, eu choro também, eu tenho medo, eu tenho receio, mas eu vou lá e eu enfrento. Eu enfrento para ajudar uma pessoa, eu enfrento para criar meu filho, eu enfrento para dizer não, né? E assim sucessivamente. Eu sou frágil, muito frágil. Olha, vocês estão vendo aí que o Pois É dessa Semana das Mulheres tá especial, viu? O nível aqui tá altíssimo. Professora Fabíola, uma pergunta para você. Os desafios, né, do nosso dia a dia, vocês têm suas profissões, são atuantes, e claro, passam, né, por desafios cotidianos, né, assim como todo mundo. Qual é o maior desafio que você já teve que enfrentar? O maior desafio que eu enfrentei, que eu enfrento todo dia, é uma luta diária, né, que eu tenho um problema de saúde, né, eu enfrento a batalha de um câncer, né, que eu estou em tratamento. Desde 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama, e para mim o câncer foi uma coisa muito virtuosa na minha vida. Eu costumo dizer que o câncer me trouxe vida, porque eu aprendi a dar valor a coisas que eu, como mulher, não conseguia. Por quê? Porque eu valorizava muito mais minha vida profissional do que propriamente minha saúde, que eu deixei de lado e fui acometida com essa doença. É uma doença que me assusta, claro, mas uma doença que ela me desafia a todo dia fazer uma coisa melhor. Então, meu maior desafio era esse. Por quê? Porque eu me questionei muito quando eu fui diagnosticada, e o que acontece? Eu pensava como é que eu ia exercer a minha profissão, que é uma das coisas que eu mais gosto, me fascina ensinar, me fascina eu olhar para uma adolescente, olhar para uma criança, e eu saber que ela está ali entendendo o que eu estou dizendo, que eu estou contribuindo para a formação dela. Isso é fascinante, é um prazer assim, espetacular, eu acho que único. Hoje eu trabalho com adolescentes que se preparam para vestibular, e quando sai um resultado e eu percebo no olhar dele que ele olha para mim e diz assim: professora, obrigada, a senhora faz parte disso. Cara, eu me emociono como se fosse um filho. Então, o meu maior desafio na minha vida como profissional foi saber assimilar o desespero, o medo com a minha profissão, com o meu cotidiano, a me agregar mais à minha família, a saber viver mais, me cobrar menos, né, dentro desse contexto. E saber passar para os meus alunos que viver é maravilhoso,
que viver é espetacular, que todos nós precisamos nos dedicar à nossa vida com maior pureza, com maior satisfação, com poucas reclamações, né? E tentar passar um pouco dessa minha vivência. E outra coisa, me fortalecer perante eles. Então, a coisa que mais me preocupava quando eu adoeci era se eu ia retornar para a sala de aula. E eu tô aí, né? Desde 2015, 16, e tô aí, sabe? E Deus há de permitir muitos anos. Então, esse foi o maior desafio da minha vida, meu desafio profissional. Não deixar, às vezes, o meu medo, a minha amargura, a minha sensibilidade interferir no meu trabalho, né? Não me deixar abater, porque esse foi o maior desafio, né? E me trouxe, assim, uma vivência espetacular. Como eu passei a olhar as pessoas diferentes, como eu passei a olhar os ambientes diferentes, a me olhar diferente, e me tornar uma pessoa melhor. É interessante como ela coloca essa questão de se cobrar, que eu acho que é uma coisa que está ali presente e constante na vida das mulheres, né? A mulher, ela é dual, ela tem essa mulher exterior, que é a mulher que vai para o externo, que busca, que conquista, que está batalhando, é aquela que está se relacionando, mas também existe uma mulher interior, que tem demandas diferentes, e o quanto que é importante a gente conseguir olhar para esses dois aspectos. Essa mulher externa pode ser muito forte, mas tem uma mulher que quer ser acolhida, ou uma mulher que quer expressar a sua singularidade através da sua arte, seja ela qual for, a dança, a música, enfim, né? Acho que uma variedade de características que também devem ser olhadas, assim. E aí ela falando isso, eu fico buscando aqui dados, por exemplo, sobre se cobrar. Dentro de um contexto do consultório, é muito difícil ouvir do homem, eu estou em conflito por causa da minha jornada de trabalho, estou sem tempo para os filhos, né? Isso é muito presente, é uma cobrança muito presente na mulher, assim, do quanto que ela está ali fazendo muito e ainda assim se cobrando, assim. Eu acho que o quanto que é importante a gente ter um pouco mais de compaixão com essa pessoa aqui, que está lutando a cada dia. Isso, o conflito interno, o conflito que a mulher vive é um conflito diário e é um conflito assim muito intenso, exatamente por essa questão. O externo, as pessoas veem o externo e veem de outra forma. O quanto a gente é forte, mas não sabe o que a gente passa, o que tem por trás, a caminhada que a gente tem que percorrer. E esse conflito é em todas as áreas, em todas as áreas, porque o quanto eu estou sendo boa mãe, o quanto eu estou sendo boa esposa, o quanto eu estou sendo boa dona de casa, o quanto eu estou sendo boa amiga, o quanto eu estou sendo boa filha, o quanto eu estou sendo boa irmã. E aí a mulher, ela tende a querer abraçar o mundo dela, família, trabalho, amizades, todos os ciclos da vida dela. Então isso gera realmente um conflito assim. Por isso que os transtornos aí de ansiedade têm aumentado e, inclusive, o risco, né, a tentativa de suicídio tem aumentado muito nas mulheres, justamente esse conflito. É porque ela fica longe do habitat. Qual é o habitat natural da mulher? É o feminino, né? E quando a gente fala do feminino, a gente não está falando de um aspecto sensível, a gente está falando de um universo forte, criativo, dinâmico. Então ela se afasta para viver esse universo de muita ação, de busca. E quando a gente está longe ali, quando a gente está sem a nossa pele, a gente fica um pouco mais vulnerável. Não tem como a gente não acessar esses aspectos de ansiedade, depressão, se a gente está longe da nossa morada, né? É verdade. Escutando você falar sobre desafios e a fragilidade, eu vejo que a fragilidade, ela nos ajuda a parar um pouquinho, né? A analisar, a gente reanalisar nossas atitudes e encarar de melhor forma os nossos desafios, né? A gente precisa aceitar, de fato, essa fragilidade. E a gente precisa que as pessoas respeitem mais essa fragilidade também. Lembro de um dia lá na cafeteria que teve um senhor que foi me dar um elogio. Ele falou que era muito bonitinho ver duas
duas mulheres empreendendo, eu e minha sócia lá no café. É muito bonitinho, não é bonitinho. Nós estamos empreendendo, né? Nós estamos trabalhando como se duro, fosse né? qualquer pessoa. É duro, a gente se doa demais. Então, eu até entendi a intenção dele falar que bonitinho, mas não é bonitinho. É grande, é lindo o que a gente está fazendo, tudo bem, mas é trabalhoso, requer muito da gente, né? Requer muita energia e eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, não por estar brincando de casinha, eu quero trabalhar mesmo, ser reconhecida assim, dessa forma. As pessoas não visualizam os desafios que toda mulher vive em pleno século XXI. As pessoas não têm a noção do que é realmente, por exemplo, você sair de casa e deixar um filho pequeno, né? É você estar ali naquele cotidiano, enfrentar as dificuldades. Então, todo dia é um desafio, apesar de todas as conquistas, né, que nós temos, é um desafio muito grande. Como disse, como é que eu estou sendo como mãe, como é que eu estou sendo como avó, né? E aprender a não se cobrar é muito importante. Eu deixei muito a cobrança, muito de lado, até pela própria característica de vida que eu resolvi tomar, mas às vezes essa essência feminina, ela aflora, né? A cobrança, ela vem. Às vezes eu devido ao meu trabalho e tudo, eu passo uma semana sem ver meu neto, eu me cobro, eu sofro, meu Deus, ele vai esquecer de mim. Aí depois eu lembro, não, ele sempre, eu tenho que fazer daquele momento, eu vim aprendendo isso, sabe? Daquele momento que eu estiver com ele tem que ser o momento mais mágico. Por quê? Porque senão a gente entra nessa ansiedade, nessa neura e se cobra demais. E detalhe, eu vou pegar a fala aqui da doutora, o homem, ele não se cobra tanto por isso, ele vai naquela vibe dele e ele vai e ele consegue. E a gente percebe que nunca ninguém, se alguém te ama de verdade, não é um pouco da tua ausência, que às vezes você precisava até daquela ausência para você mesmo, né? Porque às vezes a gente se doa tanto, e cadê o nosso momento? Cadê o meu momento de solidão? Cadê o momento que eu preciso estar só, né? Que eu preciso tirar para mim, não é para eu caminhar, né? E a gente às vezes se dedica tanto. Apesar que eu me cobro demais, eu sou fora do comum nas cobranças, eu me cobro tanto que às vezes eu sofro. Eu digo, para que tudo isso, Fabiola? Aí você tem que dar uma freada, né? A minha mãe costuma dizer que, Fabiola, tua mulher foi criada assim. Eu digo, mamãe, mude esse pensamento, porque não pode ser assim tanto, né? Apesar de todas as conquistas, as modificações que aconteceram no tempo, né? Mas ainda falta muita coisa, né? A gente tem que abrir muito, né? Eu acho que você tocou bem no ponto, a criação, né? A mulher, ela foi criada para pensar demais, para pensar se o outro está bem, para pensar se a casa está limpa, se a criança está bem cuidada, se o marido está bem servido, se ela está bem vestida, se ela está no peso ideal, se o cabelo está bem penteado. A mulher, para sair de casa para trabalhar, ela demora 1 hora para se arrumar. O homem arruma o cabelo, nem todos. Hoje em dia 10 minutos. não. Exatamente. Entre banho Pronto, tá? 10 minutos para se arrumar. Se a gente se arrumar em 10 minutos e chegar no trabalho com o que a gente pôde fazer em 10 minutos, não vão olhar pra gente da mesma forma que olham pra vocês. Vão dizer, nossa, ela tá descuidada, olha o cabelo dela, não tá bem escovado, não tá bem arrumado. Então, vem muito da criação. Nós somos muito cobradas e na nossa vida, quando crianças e adolescentes, e na nossa vida adulta a gente continua fazendo essa cobrança com os outros, além da gente, com os outros também. São os estereótipos, né, que são criados e que vêm desses comportamentos, mas eu vejo, apesar de tudo, as mudanças, né? Eu já percebo uma geração já mais diferenciada da minha, apesar que eu trabalho com muito adolescente, eu percebo no comportamento das meninas, às vezes eu fico prestando atenção, né? Que elas têm aquela vaidade, elas têm aquela coisa toda, mas a gente já percebe que elas já estão mais desligadas de alguns costumes. E isso vai também de quem? Das novas gerações, as novas mães que vão surgindo, né? A minha geração de mãe é diferente da tua, da sua e assim sucessivamente, né? Mas eu espero que as coisas mudem muito, que ser mulher seja uma coisa muito mais prazerosa do que já é, né? Porque já foi mais difícil, né? E assim, que a gente consiga conquistar cada vez mais espaços e respeito, que eu acho que é o essencial. Isso aí. Acho que o maior
digamos assim, a maior dádiva da mulher é poder gerar uma vida, ser mãe, Ser né? mãe. Todas vocês aqui são mães, né? E falando nisso, né, a Raitna, acho que é a mamãe mais nova aqui, de primeira viagem também, né, Raitna? Então eu quero fazer essa pergunta para você. Como é que está sendo, você que é uma empreendedora, né? Como é que está sendo você tocar, né, o seu negócio com esse sentimento, né, dessa responsabilidade materna? Você que está aí, a mamãe nova aqui da turma. Eu acho que o maior desafio da mãe empreendedora é a cobrança de quando ela está trabalhando, ela poderia ter mais tempo com o filho. De quando ela está cuidando do filho, se dedicando ao filho, ela pensa, poxa, eu poderia estar trabalhando um pouquinho mais. É uma cobrança que ela não para. Essa balança, ela nunca vai estar no mesmo nível, porque não para. É o tempo inteiro a gente pensando que a gente poderia se doar mais, né? Mas é um pensamento muito louco, assim, pra mim, nesse momento. Eu tô me acostumando ainda. É muito lindo tudo isso, e é muito difícil também. Eu não romantizo a maternidade. Eu achei que foi muito difícil pra mim trabalhar grávida, né? Porque eu faço compras, eu tenho que ficar dirigindo o tempo inteiro, e acaba que, além de ser perigoso, né, é cansativo. A gente chega em casa no final do dia, os pés inchados, com retenção, cansada, e não pode deixar de novo a peteca cair. Mesmo gestante, mesmo grávida, a gente tem que continuar trabalhando para que ninguém nos julgue de maneira que a gente não quer ser julgada, porque as pessoas não respeitam a gestante nem a puerpéria do jeito que deveria ser respeitada, né? Costumam dizer que gravidez não é doença. Realmente não é uma doença, mas é um estado que precisa de muito cuidado e respeito, né? E de menos estresse. E o pós-parto é uma loucura. É uma loucura. Ele tem 4 meses. Ele é que me deixou aqui na porta agora há pouco. E é lindo ter um bebezinho ali. E eu tento, por esses dias, conseguir não me cobrar tanto e entender que eu preciso trabalhar. Então, eu vou até pegar uma fala da Fabíola, que foi fazer dos momentos que eu tenho com ele os melhores que eu puder ter, né? Ontem eu tive um start. Eu tava colocando meu bebê pra dormir, ele é um anjo, ele dorme 12 horas por dia, ele é um anjo na minha vida. Ele vai dormir 7h30, ele acorda 7h30 da manhã, e sorrindo ainda, não acorda chorando. E eu coloquei ele no meu colo aqui, comecei a ninar, bater nas costinhas dele, e eu percebi que eu não preciso ficar o dia inteiro com ele, mas eu posso fazer de certos momentos especiais, tanto para mim quanto para ele, para que o nosso vínculo ele seja mais forte, né? E eu comecei ali a colocar ele para dormir, e aquilo foi tão especial para mim, foi tão legal, que eu quero eternizar isso todos os dias agora, sabe? Eu quero que todas as noites antes de dormir eu tenha o meu momento com meu filho. Então, mesmo que eu passe 6 horas fora de casa, 7 horas, 8 horas, mesmo que eu só consiga chegar em casa para vê-lo dormir, eu quero dar o meu melhor com ele. Mas é muito difícil. É muito, muito, muito. Porque todo dia a gente se cobra para ser melhor, tanto no trabalho, tanto com o bebê. Eu choro muitas vezes. Eu choro por não conseguir dosar esse sentimento. E eu acho que a gente precisa ter esse espaço dentro da maternidade para dizer que tá cansada, né? Porque às vezes as pessoas, e aí, como é que tá? E parece que a gente tem que dizer, ai, que maravilhoso. E a gente não vai poder dizer, nossa, tô cansada. Pudesse ia deixar meu filho aqui e ali voltava só daqui a 2 dias. Porque se a gente fala que tá cansada, não olhem pra gente como se olhassem, se a gente falasse que tava tudo bem, né? Não, tá tudo legal, tá correndo tudo bem. Eu acho que esse espaço é muito importante. A gente não tá falando que não ama o filho, a gente só tá falando que tá cansado. Né? Isso, e como você disse, Raitna, as pessoas tendem a romantizar. Exatamente. Romantizar a gestação, a gravidez, o puerpério, a amamentação, e não sabem o quanto isso é extremamente complicado para certas mulheres. Tem mulheres... Eu fui mãe adolescente. Eu não senti nada
praticamente nada na minha gravidez. Nada, eu não tive nada. Então, aí a gente faz o comentário, mas gravidez não é doença. Para mim não foi. Mas para outras pessoas se tornam. Os limites são diferentes, os limites, né? as percepções, a alteração fisiológica, algumas já comorbidades que alguma mulher deva ter, então isso interfere. Então as pessoas romantizam. A gravidez para mim foi uma maravilha. A amamentação que muitas pessoas romantizam, para mim, e aí eu posso até depois ser julgada pelo que eu falo, foi o meu inferno astral. É muito difícil. Porque assim, as pessoas não entendem, as pessoas não querem perceber o quanto a gente está cansada, o quanto o nosso corpo gasta de energia para amamentar outro ser, o quanto a gente se fragiliza, os hormônios à flor da pele, a cobrança de será que eu tenho leite suficiente para o meu filho? Será que eu vou conseguir nutrir o meu filho? As mamas, o mamilo, o peito racha, o peito dói. A vontade, tem hora que você tem vontade assim de largar tudo, correr, se isolar num canto. Mas aí vem aquela figura materna. A essência da figura da mulher, da figura materna, não, o filho. E ainda tem que cuidar de casa, cuidar de marido. Então, assim, o povo romantiza uma fase da vida em que é diferente para as mulheres. Cada mulher reage de uma forma. Então, a gente não tem como julgar. As pessoas não têm que julgar, as pessoas não têm que estar dando opinião, porque a vivência que eu tive, a diferença da vivência da Raitna, a diferença da vivência da Fabíola, diferente da vivência de cada uma. Então, E sendo empreendedora, a gente não tem a licença maternidade, né? Eu, com o meu bebê com 7 dias, eu já estava querendo saber como que as coisas estavam andando, se tinha problemas, se tinha coisa para fazer, o que eu poderia ajudar, o que eu poderia fazer. Mesmo com ele ali no meu colo, eu cansada, com sono, com o peito doendo, com o peito empedrado, com ele chorando, eu estava ali no celular. Como é que as coisas estão aí? Manda um relatório, fala comigo, faz alguma coisa, porque a nossa cabeça não para. É o tempo inteiro. Se sobrecarrega. Eu fui mãe muito cedo. Eu não tenho muita recordação, não. Eu costumo dizer que eu tô vivendo esse amor, assim, eu fui mãe, eu tinha 17 anos, gente. E é fascinante você gerar uma vida, né? Seu corpo se transforma, você amamenta, você passa noites acordadas. E você olha aquele ser que te dá um sorriso banguelo e você diz, meu Deus, né? Que amor é esse, né? Que vem, é a essência mesmo de ser mulher. E você, por exemplo, na época que eu fui mãe, há 33 anos e poucos atrás, eu não percebia, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, aquela figura paterna tão presente como eu vejo hoje. Por exemplo, na figura de amigos, conhecidos, colegas de trabalho, próprio meu filho, a forma com que eles trouxeram essa paternidade junto com a maternidade, né? Eu admiro, porque eu conheço um grupo que tem filhos praticamente da mesma idade do meu neto e você percebe que ali eles fizeram uma coisa diferente, mas são poucos, né? Às vezes, geralmente, a responsabilidade vem muito pra gente. Então, assim, amamentar é gostoso, faz parte da essência, você tem que alimentar seu filho, né? Mas não necessariamente é obrigado você amamentar 6 meses. Eu amamentei 15 dias. E aí eu vou usar a fala aí da La Paz. Meu Deus, que é isso? Não gostava, doía, o menino comia demais. E eu tinha 17 anos. Né? Então eu era um adolescente, meu marido não ajudava nem a segurar, o meu ex-marido não ajudava nem a segurar, enfim, e eu tenho recordações muito boas, né? De ver sorrindo, de ver andando, de ver se movimentando, e é fascinante ser mãe, eu acho assim uma coisa incrível. E eu criei meu filho sozinha, porque houve um processo da separação e nós viemos para Boa Vista, né? Eu vim estudar e meu filho veio, e assim, é como eu digo, é o momento, né?
fazer do momento que você tem com seu filho, com seus filhos, o melhor possível, porque sangue, gente, é uma coisa muito incrível. O sangue, ele pulsa, o amor, ele floresce, né? E você poder olhar para aquele ser que você gerou e se comunicar com ele por um olhar é fascinante. Meu filho hoje já é um homem casado, eu já totalmente adulta, e tudo nessa fase madura que eu digo que eu estou entrando agora, né? Meus 50, eu me comunico com meu filho olhando para ele. Tinha dias que eu ia ver meu filho quando eu ia dar aula para ele, né? Eu deixava tudo pronto, morava pertinho da escola que ele estudava, e ali ele se arrumava, tinha um grau de independência, e ele ia, e às vezes eu ia falar com ele, beijar, acariciar na hora que eu ia dar aula. E o meu maior medo naquele processo, porque eu precisava trabalhar para sustentá-lo, né? Trabalhando manhã, tarde e noite, era se realmente eu ia acertar, se eu ia conseguir educar, mesmo naquela rotina, um homem digno, ético, né? Uma pessoa sociável, porque é difícil, é muito difícil, né? Às vezes o colega era que cuidava, Fabíola, olha, presta atenção nisso aqui e tudo. Enfim, e graças a Deus deu certo, né? Porque prevalece aquela relação de amor muito forte, e faça sempre o melhor momento. Se aquele momento de ninar, como a minha amiga colocou aqui, é o mais fascinante, que seja, ele está sentindo o teu cheiro, ele está sentindo a tua respiração. Se o momento com meu filho hoje adulto é o momento que ele olha para mim, eu olho para ele sabe o que eu estou dizendo para ele entende a minha fragilidade, eu entendo a fragilidade dele, é o momento mais fascinante, é o momento marcante. E sangue, gente, amor é uma coisa muito deslumbrante, né? A gente vê pelos filhos da gente, seja a avó, a Bruna, que eu conheço, né? A forma com que ela se expressava na escola, falando a admiração pela mãe, né? E é isso. A gente tem que se desprender um pouco mais. Eles andam com as próprias pernas, eles vão crescer como nós crescemos. E o amor, ele vai prevalecer, a mãe e o filho, sabe? Às vezes eu fico percebendo, isso muda os comportamentos. Por exemplo, a minha mãe sempre foi muito pegajosa, todo mundo debaixo da asa. Ela olhar para mim e dizer, Fabíola, que mãe, Fabíola, o menino, eu digo, mãe, deixa, ele tem que criar uma independência, porque eu já vim de outra geração, e eu já vejo a geração hoje, minha nora, com meu neto, e eu fico olhando, aí eu às vezes, vó é um negócio louco, né, mano, é mãe 30 vezes, é um negócio que tu não sabe como é, o menino, não quero nem que olhe pra ele feio, deixa aqui, por favor, né, o menino não gosta de ir pra escola, não precisa, né, eu digo, não precisa, ô Pedrinho, mamãe, pelo amor de Deus, na minha época não era assim, não, a casa do ferreiro se torna espelho, né? De pau com a mãe e a avó, quando o menino não gosta de ir para a escola. Eu digo, deixa ele, porque a gente começa a amadurecer e perceber o que vai prevalecer. Gente, é o amor mesmo. Eu acho que o que acalma, né? Acalma. Eu acho que a gente ser a melhor mãe, eu acho que me acalmou muito. Eu preciso ser a melhor mãe que eu posso ser. Que eu posso ser. É o que tá o que cabe aqui, né? E essa cobrança acalmou um pouco mais. E aí, sendo assim, uma vez a minha filha precisou escrever algo na escola, o que você admira na sua mãe? Aí ela colocou, eu guardo até hoje, né? Porque quando dá aquela recaída eu olho. Eu admiro que ela é muito trabalhadora. E é uma coisa que eu já achava que ela odiava porque eu trabalhava bastante, tinha que trabalhar muito e não... E aí foi um elo que ligou, que é um modelo é um exemplo, né? É uma característica que fica como exemplo para ela. Então aquilo que eu achava que estava sendo muito ruim dentro da minha maternidade é algo que está gerando ali um exemplo para minha filha, assim. Então, acho que a gente precisa ser o melhor que a gente pode ser enquanto mãe, né? Hoje é a necessidade, eles percebem. Então, a Raitna, que é mãe agora mais recente, ela vai passar por isso. Eu lembro que eu fui mãe aos 15. Não, na verdade, engravidei aos 15 e fui mãe aos 16. Quando a Bruna nasceu, eu já tinha 16 anos. E eu ainda estava no processo de escola. E depois entrou a faculdade. E a faculdade que eu fiz lá em Recife, de enfermagem, era o dia todo, todos os dias. Então era uma jornadinha aí bem puxada. E muita coisa para estudar, muita coisa para estudar. Em alguns momentos, Bruna já maiorzinha, ela olhava para mim e fazia, mãe, você só gosta mais dos seus livros do que de mim.
Mãe, você prefere o seu trabalho do que eu. E isso é uma coisa que tem hora que você para, você leva o choque. Meu Deus, será? Olha a percepção da criança. Então, será que eu não estou percebendo isso? Mas hoje, Bruna mãe, a Sofia de 11 meses, e ela já entende que a necessidade de trabalhar, porque até porque o nosso trabalho é quem sustenta o nosso filho, né? Nossa família. Então, a gente tem que ter muito respeito e dedicação e compromisso com o trabalho. Isso é fato. Mas hoje, Bruna eu acredito que hoje ela já passe um filme na cabeça dela. Em olhar para trás e dizer assim, poxa, minha mãe estudou tanto, trabalhou tanto, mas é por necessidade, porque hoje ela faz o mesmo. É a necessidade, então... A gente precisa trabalhar, né? E aí a gente tem que tentar fazer dos menores momentos os melhores, para que eles se tornem inesquecíveis mesmo. A Fabiola comentou novamente sobre a base que a gente tem em casa, né? Sobre os novos pais de hoje em dia. E o puerpério, para mim, ele foi... Eu não vou falar mais fácil, porque não é fácil. Ele foi menos difícil, porque o meu marido, ele conseguiu fazer tudo que um homem deveria fazer ao lado, sabe? Eu ficava sentada ali na poltrona com o bebê amamentando, ele vinha com a sopa, me dava na boca, ele vinha com um copo de água e me dava, ele pegava o neném, colocava pra rotar, colocava no berço, do berço pro meu colo, ele fazia tudo o que eu não podia fazer, ele fazia. E mesmo eu podendo fazer, a gente consegue dividir bem, assim, os nossos afazeres diários, pra não pesar pra ninguém, porque eu trabalho, ele trabalha, o filho é dos dois, então os deveres são dos dois e a gente consegue dividir isso muito bem, e por isso que eu consigo trabalhar nesse momento, porque eu tenho alguém, trabalhar bem, né, porque conseguindo ou não a gente tem que trabalhar, mas eu consigo me dedicar aos dois com talvez uma leveza, né, conseguindo me dedicar com mais tranquilidade pro meu trabalho e pro meu filho também. Isso já é consequência, gente, que ela coloca, que eu observo muito nisso, já é consequência das mudanças comportamentais em relação à visão da mulher na sociedade, né? Antigamente, por exemplo, eu não tinha isso, eu tinha que me virar sozinha, às vezes eu dormia, teve um dia que quase eu caí em cima do menino, dormindo, cansada, né? E eu já não tinha isso, a minha mãe com certeza não teve, e você já observa essa nova geração com essa mudança no comportamento, né? A visão, o filho também é meu, né? Uma vez eu escutei isso do meu filho, a primeira vez que eu vi meu filho trocando uma fralda, Pedrinho, meu filho, não, aliás, eu vou voltar, veio agora na minha mente, quando a minha nora teve bebê, e ficamos todo mundo na maternidade para esperar ver o menino, né, que era o primeiro neto para todo mundo, nasceu no dia do meu aniversário, eu toda pronta, pai, pro negócio lá, pra balada, resolveram o menino nascer naquele dia, e lá eu me desarrumei todo, fui pra porta da maternidade esperar, né? Eu disse, meu filho, vá pra casa que eu passo a noite. Ele disse, não, mãe, eu vou passar a noite, o filho é meu. E a primeira vez que eu vi meu filho trocando uma fralda, eu olhei, a minha mãe quase morreu. Fabiola, olha aí. Eu digo, mãe, deixe, né? Deixe, ele é o pai. Então, isso que a gente percebe hoje já é uma consequência da modificação do pensamento em relação, somos pais juntos. Já me falaram que quando meu bebê nascesse, eu ia entender que eu não ia confiar em mais ninguém para fazer qualquer coisa, dar banho, trocar fralda. Só que antes mesmo de ter, eu já pensava, poxa, se eu não puder confiar no pai do meu filho, em quem que eu vou confiar? Então, não. Tirando o primeiro banho, que minha mãe quis muito dar o primeiro banho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quem tinha medo de dar banho nele era eu. Quem dava banho no Bento era ele. Ele que dava banho, trocava fralda, cuidava. E depois, quando a minha cirurgia foi melhorando, que eu comecei a fazer. Mas eu preciso confiar no pai do meu filho. Isso. E a responsabilidade é de ambos, né? E é como eu coloquei, é a mudança mesmo do comportamento, a visão, o nosso próprio posicionamento, né? Porque muitas das vezes a gente também, como mulher, enfim, a gente às vezes retira determinadas responsabilidades. Uhum. Isso tudo é comportamento. Eu costumo dizer assim, é até uma lição de vida. Aonde está escrito que eu tenho que fazer isso, né?
Às vezes são comportamentos que são impostos e a gente vai dentro desse contexto. E não é assim, porque senão a gente não consegue viver, a gente não consegue se desenvolver. A gente acha que tem que ser daquele jeito porque disseram pra gente que é. Uma vez minha mãe olhou pra mim e falou, você tem que comprar uma casa. Eu digo, quem disse que eu quero ter uma casa? Mas todo mundo tem uma casa. Eu digo, mas eu não quero, né? Então, assim, e isso reflete no nosso cotidiano. Onde está escrito que a gente tem que ser mãe 100%, todo diário? E aí deveria ter dado a resposta a ela, mas você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, né, mãe? Então, assim, perdeu a oportunidade. Perdi a oportunidade. Mas é aquilo que eu estou dizendo, né? Eu percebo essa mudança, eu fico feliz com essas mudanças, porque para mim são grandes conquistas, né? Nós temos que entender que mudar uma sociedade, mudar um comportamento é muito complicado. Né, quando você tem aquilo é palpado daquele jeito, por exemplo, o Nordeste tem muito essa característica muito, né, padrões rígidos, patriarcal, a mulher tem que ser assim, a mulher não sei o quê, a mulher... Não, hoje você percebe que existe uma liberdade muito grande, às vezes confundida com alguns comportamentos que não são legais, mas, enfim, mas são, como a gente disse, são mudanças no comportamento, isso me deixa muito feliz, apesar que eu queria mais mudanças, né, em relação ao nosso cotidiano, né. Mas a desconstrução dessa rotina como um todo, desses pensamentos, de muitas crenças limitantes que a gente traz, elas vão ser percebidas talvez daqui a 2 gerações, mas são conquistas, percebidas efetivamente, mas hoje a gente já vê sim muita coisa diferente. Rapaz, a vida, ela muitas vezes parece um plantão de urgência, digamos assim, né? A gente tá fazendo uma coisa, de repente, a gente é surpreendido com outra coisa. E isso quem trabalha na saúde, né? Como você, está acostumado a passar por isso. Gente, quem não sabe, a La Paz, ela é socorrista do SAMU, né? E aí eu quero te fazer essa próxima pergunta. Encontrar o propósito na vida é um desafio. E eu quero que você fale um pouco sobre a presença das mulheres, o famoso lugar de mulher é onde ela quiser. Com certeza. O lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quer empreender, ela vai empreender. Se ela quer se dedicar só a ser a dona da casa, do lar, de cuidar da família, ela vai ser. Se ela quer ser uma socorrista, ela vai ser. E a gente tenta fazer o melhor. A mulher, ela tem capacidade, ela tem competência, como isso não é uma questão de gênero, é uma questão pessoal, de caráter, de consciência. E ser socorrista mulher é um desafio muito grande, porque a gente precisa trabalhar numa rotina muito louca. Em alguns momentos, as pessoas te olham como o sexo frágil, e aí como é que a gente vai exercer uma atividade em que, teoricamente, é uma atividade de força, que é do homem. Então, a gente é desafiado, o povo olha pra gente, mas mulher socorrista, sim, mulher socorrista, e o SAMU está aí, aqui em Boa Vista, desde 2009, e nenhuma mulher socorrista nunca derrubou um paciente, nunca estragou uma ocorrência, complicou uma ocorrência. E a questão de ser mulher também nessa situação, também complicado, porque em alguns momentos a gente tem que se mostrar de uma rigidez maior, porque em determinadas situações alguém vem te desafiar pelo simples fato de você ser mulher. Não te dá o devido valor, não te dá o devido respeito. A gente pega pessoas de todas as situações, pessoas aí em uso abusivo de álcool, de drogas, que aí se tornam mais agressivos, mais agitados, e te desafia por você ser mulher. E aí você tem que se impor e mostrar para o que você está ali.
Então, a mulher ela pode ser tudo o que ela quiser. Eu ainda gostaria que ela ocupasse mais espaços na sociedade, porque a gente ainda vê muito essa questão ainda de gênero em grandes corporações. Existem mulheres, mas em alto cargos, alto escalão, ainda a gente vê a mulher ainda assim não muito aceita. Mas eu digo que a mulher ela consegue trazer um toque especial, inclusive no empreendimento. É diferente. O toque, na hora que a gente vai fazer esse socorrismo, o socorro, né? Quando a gente é socorrista, quando a gente olha ali determinada vítima, de todo jeito vem aquele instinto maternal. Poxa, poderia ser meu filho. E a gente usa de uma certa delicadeza, uma sensibilidade, um feeling. A gente tem um feeling muito maior. Aí, não estou generalizando, porque tem homens maravilhosos no âmbito do socorrismo, mas a mulher, ela é mais desafiada, mas ela tem capacidade, competência para estar onde ela quiser. Eu acho que tem uma amostra disso aqui, né? Acho que tem várias áreas aqui onde a mulher está atuando. Então, acho que essa não é mais algo a ser respondido. Acho que os fatos dizem por si só. As mulheres estão atuando fortemente e contribuindo imensamente para a sociedade, né? Eu ainda acho pouca a participação. Por quê? Porque existem determinadas áreas que nós não estamos presentes, que existe um preconceito em relação à posição da mulher. Por exemplo, a minha profissão, professora. Eu, desde quando eu me entendo por gente, a minha tia era uma mulher, né? E depois aí apareceu, a gente vai crescendo, aparece o professor homem. Eu me lembro, não muito assim, mas eu me lembro de alguns nomes de professoras que marcaram minha vida, né, estudantil. E, claro, as gerações foram crescendo, as mulheres foram entrando em universidades, foram crescendo, mas a gente percebe ainda que existe um certo receio. No caso da minha profissão, aí eu pego a fala aqui da La Paz, o feeling feminino, né? Às vezes você olha um aluno, você realmente traz para você percebe que aquela criança, aquele adolescente, ela precisa de um pouco de atenção e você puxa, né? E que às vezes ele tá precisando naquele momento daquele seu apoio. Você entra na sala de aula só para dar aula, passar um conteúdo, não. A mulher, ela faz aquela coisa mais maternal mesmo, ela puxa, ela percebe, ela vê a percepção que o aluno está triste, que o adolescente, ele não está conseguindo atribuir aquilo ali, responder aquela resposta que você quer naquele momento. Mas eu ainda percebo, apesar que nós estamos no mundo todo, nós dominamos o mundo, eu tenho certeza disso, mas percebo também que gerências, qualquer coisa administrada por uma mulher, você percebe uma sensibilidade maior. Mas eu ainda percebo que ainda existe uma grande discriminação com a presença da mulher. Citar, por exemplo, a política, né? Algum tempo atrás eu li uma reportagem que me chamou muita atenção, quando em um determinado órgão público de políticos não existia em determinada seção, em determinado ambiente, um banheiro feminino. Tá entendendo? As mulheres precisavam ir no banheiro da cafeteria que estava ali naquele local, no local de extrema expressividade, né, para o Brasil, onde as leis, tudo é muito constituído. Então, assim, muito espaço conquistado. Sim, você hoje olha, onde você chega, né? Você vê hoje uma mulher pilotando um avião, conduzindo uma oficina mecânica, dirigindo ônibus, trabalhando como Uber, que é trabalho extremamente puxado, mas ainda é pouco. Sabe por que eu acredito que ainda é pouco? A gente volta na questão da maternidade. A mulher, se ela é uma atleta olímpica, qualquer tipo de esporte que ela for fazer, ela sempre vai ter que escolher entre continuar a sua carreira e ser mãe.
A mulher, ela sempre tem que parar. Em relação a isso, por exemplo, quando uma mulher engravida, na maioria, ainda, infelizmente ainda, na maioria dos casos, é a mulher que para de trabalhar, não é o homem que para de trabalhar. Então, isso faz com que demore muito mais para a mulher chegar numa posição de poder, porque tem menos mulheres no mercado, porque as mulheres estão em casa cuidando dos filhos. Mas assim, eu concordo, mas é como eu costumo dizer, ainda falta mais. Eu não acho isso certo, tá? Não tô dizendo que eu tô dando a minha explicação do motivo de eu achar por que isso está acontecendo. Mas a gente tem que rever isso da maternidade. A gente precisa mais da presença do pai, mais da presença da família, né? Para dar esse suporte para a mulher conseguir continuar trabalhando em paz. E a gente percebe isso, né? Porque eu concordo com a maternidade, isso é uma coisa muito que quando a gente vai ser mãe, a gente realmente, esse é o meu momento, eu quero, e depois vem aquela ânsia do retorno, né, e tudo, mas de uma forma geral, faltou oportunizar muito mais, faltou a valorização. Gente, se você observar os dados de universidade, nós somos maioria em formações de mestrado, doutorado, né, você observa as grandes multinacionais, eu li muito sobre isso uma vez, me chamou muita atenção, como algumas multinacionais preferem em alguns países mulheres em gerências pela sensibilidade, né? Mas ainda existe muitas áreas, muitos países que ainda não fazem, ainda não existe esse processo de agregação. Então, assim, é confortante saber que cresceu. Meu lugar em qualquer lugar tem que valorizar muito mais. Por quê? Porque nós temos os mesmos potenciais, né? Nós temos, às vezes, até nos destacamos mais pela questão da própria sensibilidade, né? Não que não estou querendo dizer que homem não tem uma capacidade. Claro, todos nós temos. Nós somos seres humanos. Nós temos isso aqui em mente, né? Nós devotamos paixão por aquilo que exercemos. Mas muitas das vezes a mulher ela é discriminada realmente na questão do mercado de trabalho. Você vê existem países asiáticos que com a mulher ela às vezes faz um trabalho até superior, né? Ela ganha menos, sabe? Ela ganha menos. Então isso tem que ser discutido a nível mundial. Eu não sei se vocês têm essa percepção, não sei se eu estou indo pelo um caminho legal, mas existe sim um preconceito na figura de mulher. Mesmo eu dizendo, eu vou aonde eu quero, mas às vezes eu encontro empecilhos e que às vezes consegue me intimidar. Nós temos mais obstáculos, a gente tem que se autoafirmar mais. A gente acumula mais, né? A gente acumula mais serviços, porque a gente trabalha muito fora e a gente precisa trabalhar muito em casa também. Mas mesmo que a gente só trabalhasse fora, a gente tem que se doar mais, tem que trabalhar 2, 3 vezes mais para poder ter o mesmo reconhecimento. A mulher tem que se mostrar mais. Isso é comportamento, isso são sociedades, né? A gente sabe que existe no mundo sociedades que odeiam mulheres, que as mulheres se suicidam porque são mulheres. Isso interfere no mercado de trabalho. Como é que uma mulher indiana ela pode dizer que lugar de mulher é onde ela quer? Não é. Então, a sociedade por si só, ela tem que mudar. Um dos maiores dados de suicídios no mundo são por mulheres asiáticas, indianas, porque existe isso. E se é para falar de uma forma geral, vamos falar aí no Brasil também. Existem mulheres que não conseguem, em pleno século XXI, por exemplo, se desvincular de violência doméstica. E qual o lugar de mulher é aonde? É onde ela quer. Mas isso eu acho que precisa começar mesmo dentro de casa, porque nós somos as mulheres da nova geração. Então, se eu ainda tenho um filho e eu tenho um casal de filhos, mas se eu privo meu filho de fazer certas atividades porque não é coisa para ele fazer, então eu estou contribuindo para que isso não mude nunca. Então, o quanto que dentro de casa, com o esposo, que esse papel de pai seja feito em conjunto, mas que dentro de casa esse menino e essa menina têm as atribuições iguais. Tem a mesma criação. Exatamente. Então, acho que dentro de casa, isso aqui conosco, como você falou, né? O quanto que essa coisa é tão estrutural que você ainda teve essa questão com o filho. Você vai, né? O quanto que ainda tá dentro, né? E assim, tem que crescer mais. Essa visão. Quanto mais se falar, mais importante as pessoas escutam e mais importante é o processo de dimensão da filtragem disso daí. Eu acho bonito o discurso, lugar de mulher onde ela quer. Eu vou onde eu quero. Mas não é a realidade. Não é a realidade, porque muitas das vezes, mesmo eu sendo desprendida, mesmo eu sendo ousada que eu sou,
eu quero uma coisa, eu vou lá, eu luto. Se eu quero uma vaga naquele emprego ali que para mim vai ser bom financeiramente, eu vou lá. E se tiver um homem, eu vou lá e vou disputar com ele pau a pau, porque eu tenho a capacidade intelectual tanto quanto a dele, né? E às vezes é um detalhe, mas nem todo mundo tem essa visão, né? Por quê? Porque ainda é muito fechado. E nós não podemos nos iludir e dizer que nós vamos em todos os cantos, porque a gente não consegue entrar em todos os cantos. Você vê por uma coisa tão necessária para um ser humano, que é um banheiro, e eu, como mulher atuante numa sociedade brasileira, eu precisar usar um banheiro de uma cafeteria, num ambiente extremamente machista, né? Então a presença da mulher, ela é forte hoje, muito, mas ela precisa ser muito mais. A gente precisa falar mais, saber reivindicar nossos direitos de uma forma coerente, de uma forma digna, e nos posicionar, saber se posicionar, né? Desde aquela mulher mais que não teve tantas... Às vezes vem a questão da falta da atribuição cultural, a educação, né? E tudo, mas assim, lugar de mulher onde ela quer, claro que é de qualquer ser humano, ele vai se colocar onde ele quer ficar, mas ainda é complicado a gente chegar em qualquer lugar. Mas as oportunidades são diferentes, né? É doida demais. As oportunidades impostas são diferentes. São muito totalmente diferentes. Os desafios, é tudo. São muito maiores para as mulheres e as oportunidades são menores. É. Mas assim, eu luto muito pelas minhas oportunidades. Para eu perceber que eu tenho que recuar, só se for uma coisa assim muito... que realmente que eu sei que a minha potencialidade não vai chegar naquilo ali. E eu gostaria muito assim que todas as pessoas tivessem essa dimensão, né, de entender e mudar, porque a gente precisa mudar muita coisa, né? A gente precisa acreditar em muita coisa, aquele aspecto cultural ainda que permanece, principalmente em classes sociais mais baixas, né? Elas precisam ser modificadas. Para quê? Para que não seja eu o exemplo, mas entender aquela mulher que ela está ali embaixo, que ela vai subindo os degraus pouco a pouco, passo a passo, ou rapidamente, né? Que ela tem que fazer parte desse processo, seja ele qual for. O processo, ele é universal. Não interessa a minha questão do meu gênero, não interessa se eu sou homem, se eu sou mulher. A oportunidade tem que ser para todos. Essa é a realidade. Então, assim, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, mas nem toda mulher... Aí eu vou usar esse termo, né? Vou fazer até aqui as aspinhas que eu gosto. Nem toda mulher tem essa ousadia, né? De, por exemplo, botar a cara no sol, deixar a pele queimar, tirar a pele e a pele nova brilhar. E você dizer, eu tô aqui, eu consegui, eu fiz, eu aconteci. Apesar que você olha hoje, né? As conquistas femininas são maravilhosas. Eu fico fascinada, apesar que eu acho que a gente merecia mais, né? Meninas, olha, eu tô com um sentimento muito bom aqui dessa conversa. Esse pois é vai entrar pra história. Mas temos que finalizar. Acho que já falamos mais de 1 hora aqui, a gente nem percebeu. Né? Produção, cadê o... Vai! Ó, mas pra gente finalizar, eu quero fazer um jogo rapidinho com vocês aqui, onde a La Paz começa, depois cada uma responde. Quem é a sua inspiração e qual mensagem vocês querem deixar, não só para as mulheres, mas para todo mundo que está assistindo? Pois é. Bom, minha inspiração é minha mãe. Pela vida que ela veio, refugiada da guerra da Espanha, da Europa, na época, Guerra Mundial. Então, ela chegou ao Brasil aos 4 anos de idade, uma família bem humilde, e ela viu a importância da educação no processo de transformação da sociedade. E ela foi, ela estudou, ela lutou, ela me sustentou. Hoje eu sou o que sou por ela, por conta dela, para ela também, porque a gente traz muito isso de satisfazer os nossos pais. Minha mãe, ela é a figura primordial em todo o processo de transformação na La Paz, que hoje está aqui. E o que eu deixo para a sociedade, principalmente para as mulheres, é que lute.
lute, lute, lute. Se capacite e vá à luta. A minha inspiração é minha mãe. Minha mãe não veio da guerra, mas acredito que a guerra dela foi a infância, a adolescência, a família. Minha família era muito pobre, então minha mãe teve que batalhar muito, 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 muito. E devido a essa batalha, ela nos ensinou que a gente precisa fazer o mesmo, sabe? A gente precisa trabalhar para conseguir ser respeitada, né? Tenho como inspiração também todas as mulheres que não desistem, que estão lá, que continuam lutando, insistindo para conseguirem chegar aonde desejam, onde almejam chegar. E a mensagem que eu tenho para deixar é: não desista, luta, continua lutando, continua, que demora, a gente ainda precisa de muito espaço, mas a gente consegue chegar lá. A minha inspiração é minha mãe também. Por que minha mãe? Porque minha mãe, ela é uma pessoa deslumbrante. Dentro de todas as fragilidades, as durezas da vida, né? Eu acho que todas têm isso. Porque nós somos privilegiadas, né? Olha onde nós chegamos, né? Graças à minha mãe, graças às mães, né? Nós temos esse dom. Minha mãe é uma mulher guerreira, uma mulher que pouco estudou, mas soube valorizar a educação e colocar seus filhos devidamente com ética, com qualidade de vida, em processos que ela nunca viveu, né? E às vezes eu olho para minha mãe, nossa, ela abriu mão de muita coisa pela gente. E às vezes em determinados momentos chega a nem perceber isso que aconteceu. Então ela, para mim, ela é assim, ela é uma coisa muito inspiradora mesmo, de ter segurado muitas ondas, de no momento certo, na hora certa, chegar com palavras que realmente, naquele momento, apesar de duras, se precisava ouvir, né? Porque às vezes é muito bom você ouvir só palavras boas, e às vezes a dureza, ela tem que ser dita para você poder enxergar o que é realmente viver. Então a minha mãe, ela é assim, uma coisa muito, muito interessante, que eu trago muito da minha vivência, né? E o que eu tenho para deixar para todas as mulheres: voe. O céu, para quem acredita no que é bom, que eu posso conseguir aquilo que eu quero, ele não é o limite. Eu não vejo limite num ser humano, numa mulher principalmente, que ela tenha vontades. Se ela tem vontade, você tem que correr atrás do que você tem vontade. O céu não é o limite para quando você acredita naquilo que realmente você quer, né? Então, se você acredita, vai, enfrenta e voa. Só voar, que é a coisa mais fascinante do mundo. Bom, a minha maior inspiração é uma mãe que se fez na minha bisa, né? Eu fui criada pela bisa, então ela é uma grande inspiração, uma mulher simples, de uma origem muito humilde, assim. Ela conta a história de que aprendeu a ler e escrever. A mãe dela escrevia na beira do rio, na areia, e às vezes o vento passava, apagava, mas o quanto que ela era sedenta por conhecimento. Mas a minha inspiração também são todas as mulheres que lutam. Eu admiro muito, seja de qualquer idade, seja de qualquer ramo, seja de qualquer espaço. Todas as mulheres que lutam, para mim, é uma grande inspiração. Eu acredito que o que eu quero deixar aqui para essas mulheres, que é uma coisa que eu falo para mim todos os dias, é: ame profundamente e trabalhe significativamente. Coisa linda. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Pois É especial do Dia das Mulheres. Obrigado, Lapaz. Obrigado, Heidner. Obrigado, Fabíola. Obrigado, Ginara. Foi realmente um bate-papo, uma conversa assim de altíssimo nível. Eu saio hoje aqui muito grato, viu, pela presença de cada um de vocês. Obrigado por terem engrandecido aqui o meu podcast do Zé. Eu também quero encerrar com a minha mensagem. Primeiro, agradecer cada uma de vocês por ter aceito esse convite e participado dessa edição especial. Quero dizer a todas, todos e todos também que tomem a figura da mulher como um exemplo de coragem, de conquista, de amor, e não só isso, mas de muito respeito.
Entendemos aqui sobre vulnerabilidade, desafios, maternidade, a presença da mulher. E se deixasse, a gente estenderia esse episódio com muito mais. As mulheres já sofreram muito na história. Para ter uma ideia, há menos de 100 anos, as mulheres não podiam votar e não tinham direito a ter sequer uma conta individual num banco. Coisas que hoje, 3, 4 gerações depois, parece inimaginável. A história ela é feita de mulheres corajosas, que abriram um caminho para a sociedade que temos hoje e que precisa melhorar muito ainda. Obrigado a cada um que assistiu até aqui. E eu peço para compartilhar essa riqueza de conteúdo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo Pois é Podcast.